Oi pessoal, meu nome é Joab César, eu sou estudante de Economia e escritor e estamos aqui de volta com mais um programa de Frente com o Escritor. Hoje nós estamos aqui com a escritora Luna. Ela escreveu o livro Metodologia do Caos, que é um dark romance. Hoje aqui a gente vai conversar um pouquinho com ela e saber sobre a jornada de escrita, esse mundo e saber sobre um pouquinho do livro dela. Então, espero que vocês gostem da entrevista de hoje. Vamos começar. Se apresente, quem é? Bom, meu nome é Jéssica Luna, assino o livro como Luna J, né? Eu sou estudante de Geografia, ensino Geografia também, sou professora de Geografia. E comecei aí a jornada de escrita, né? Estou entrando nesse mundo literário agora. E do que se trata o seu livro? Do que se trata a sua história? Bom, meu livro é um dark romance, focado não só no romance, mas também na história da amizade da protagonista com a melhor amiga dela, amiga de infância. E é uma história assim, mais uma história meio... Se trata de dia a dia universitário, mas também tem cotidiano de trabalho, essas questões da vida adulta mesmo, né? E o relacionamento dela com o Stalker, né? Que é um Stalker romance. E como foi que surgiu essa ideia na sua cabeça? Você disse que estuda e ensina geografia. E como foi que surgiu a ideia de escrever um dark romance? Eu já li alguns dark romances há algum tempo. Eu sempre li desde pequena, né? Só que eu entrei nesse mundo do dark romance faz relativamente pouco tempo. Eu acredito que mais ou menos um ou 2 anos. E conversando com amigos, com primos, aí surgiu a ideia de um dark romance voltado, né, nesse sistema de jogo, o Stalker, no caso, ele cria um jogo especial para a protagonista, né? Aí eu comecei a escrever já baseado nessa ideia que a gente tinha que eu tive com conversas com amigos mesmo, né? Com outras leitoras, colegas minhas. E o livro se passa aqui em Pernambuco, né? Se passa no Recife. E você Isso. é a primeira escritora daqui de Pernambuco que a gente entrevista. Eu acho que é, mas eu tenho quase certeza que é. Eu também sou aqui de Pernambuco, pra quem não sabe, eu moro em Caruaru. Só fui em Recife uma vez, mas não lembro de nada porque eu era bebê. Mas é bem interessante porque quando a gente entrevista os escritores aqui, a maioria dos escritores escrevem em locais que é muito distante da nossa realidade. Às vezes escrevem em outro país ou em algo que não se passa na nossa região. Então você decidiu escrever aqui bem pertinho, aqui em Recife. Por que a ideia de escrever em Recife, um local que é assim onde você vive? Eu nasci em Recife, mas eu cresci em São Paulo, né? Eu vim para cá, para o Recife de novo, eu já tinha 19 anos. E uma coisa que me chamou muita atenção é a questão do amor que as pessoas aqui no Pernambuco têm pelo estado, não só no Recife, né? No Pernambuco inteiro. E quando eu comecei a estudar geografia, isso ficou muito mais nítido. As pessoas aqui, elas tratam Pernambuco como se fosse realmente um país, né? Tem a frase Pernambuco, meu país. E é um amor muito grande, é uma coisa assim, que tudo que é pernambucano é melhor, o Carnaval de Recife é o melhor do mundo, o São João de Pernambuco é o melhor do mundo, tudo no Pernambuco é o melhor e é o maior do mundo. E eu acho isso muito interessante, e quando eu comecei a escrever, eu quis passar um pouquinho disso, tanto que a protagonista realmente ela não é de Recife, ela é do interior de São Paulo, mas acaba vindo para Recife e escolhe ficar porque gosta do local. Eu quis passar um pouco disso, do amor que o pernambucano tem pelo território mesmo. É por isso que eu optei por escrever uma história se passando no Recife, e até porque é um local que eu conheço, eu consigo descrever melhor, né? E em relação a você como escritora,
como foi o apoio das pessoas ao seu redor quando você disse que estava escrevendo um livro, ou quando elas viram que você estava começando a divulgar um livro, e um livro de dark romance, como foi esse apoio das pessoas que estão ao seu redor? Eu não saí espalhando para muitas pessoas, não. Eu comecei fazendo mais quietinha, falava para as pessoas que realmente importava, mas eu acho que quando a gente quer que as coisas deem certo, a gente acaba se preocupando em guardar mais as informações, né? Mas a maioria não se importou, nem acha, na realidade, que não vai dar certo, que não vai dar nada. Mas a gente continua tentando, né? A gente vai investindo ali. Se não der certo, tudo bem. A gente foi uma tentativa válida, mas se der certo, que bom. E você começou escrevendo no Wattpad, parte do seu livro tá lá, da história tá lá. E como foi essa mudança de sair do Wattpad, que é uma coisa assim, mais que não tem tanta regra assim de tipo, você pode escrever, não precisa de uma diagramação tão boa ou de uma edição tão grande. Então, como foi sair do Wattpad para conseguir postar o seu livro na Amazon? Como foi sua experiência? Bom, eu não tinha intenção de publicar no Wattpad, eu não usava muito o Wattpad, eu nem conhecia a plataforma. Inclusive, eu fiz até uns vídeos sobre isso nas redes. Quando eu comecei a escrever, conversando com outras autoras, elas falaram que já era importante começar a divulgar antes mesmo da gente publicar. Eu conversando com elas, eu encontrei uma que me ajudou, uma professora, né, que foi a Fabi. E ela falou que, como eu estava começando, não tinha nome ainda, era interessante eu publicar no Wattpad para já ir criando ali um público. E aí eu coloquei a história, lancei logo 10 capítulos e depois comecei a colocar 2 capítulos por semana. E eu até fiz alguns vídeos dizendo que eu me arrependi um pouco, porque eu acho que o público do Wattpad e o público do Kindle são muito diferentes. O público do Wattpad eu vejo como mais adolescentes mesmo, que estão procurando coisas de graça, estão procurando histórias rápidas, com desenvolvimento muito rápido. E o público do Kindle, por pagar uma mensalidade, ali às vezes no Kindle Unlimited, por pagar o livro, eles já querem uma coisa mais caprichada, né? Querem um desenvolvimento maior, um cuidado maior. Tem essa questão da edição, eles querem uma edição bonita, uma coisa mais cuidadosa. E eu acho que eu acabei dividindo o meu foco ali. Em vez de acabar divulgando para o Kindle, que era para a Amazon, que era meu objetivo, eu tive que dividir meu tempo para divulgar também a plataforma no Wattpad. Então, isso acabou me atrapalhando um pouco. E a gente que é autor independente, a gente tem que fazer tudo, né? A gente que divulga, a gente que escreve, a gente que revisa, a gente que faz tudo. E essa questão de você ter que dividir o seu tempo para divulgar o Wattpad e depois divulgar a Amazon acabou comendo um pouco mais de tempo que eu já não tinha. Mas foi uma experiência interessante o Wattpad, mas eu não sei se eu vou continuar usando a plataforma. E em relação, você fala isso, né, de ser um escritor independente, a maioria dos escritores que a gente traz aqui são escritores independentes. O meu objetivo não é só trazer escritores independentes, mas é mais fácil de entrar em contato com os escritores independentes, de responder e tudo assim. E eu também sou um escritor independente. E atualmente eu não tenho nenhum outro trabalho além da escrita. Você falou que tem, e como é pra você conseguir manter tudo, equilibrar tudo, ter que fazer a divulgação do livro, ter que escrever, ainda ter que trabalhar, como você consegue equilibrar tudo? Por enquanto, o meu trabalho ele tá um pouco mais maleável, né? Eu tenho uns horários mais reduzidos. Então eu tenho tempo disponível em casa para trabalhar na escrita, para trabalhar na divulgação. Mas eu sou muito analógica, eu sou de fazer listinhas do que eu tenho que fazer durante a semana, e aí eu vou ticando ali na listinha tudo que eu já fiz para poder conseguir me organizar. Se eu não fizer a lista, eu não produzo nada, eu fico inútil. Eu tenho que ter minha listinha ali no papel mesmo, papel e caneta, para poder dar conta das coisas.
E em relação ao livro, fala um pouquinho mais sobre ele, sobre os personagens, sobre sua experiência enquanto o que você quer passar com o livro. Olha, quando eu comecei a escrever, eu pensei realmente em fazer um dark romance bem sombrio. E quando eu comecei a escrever realmente, a gente pensa uma coisa, mas quando a gente vai escrevendo, a gente vê que a nossa escrita não combina tanto com aquilo. Eu acho que o meu livro ficou mais para uma comédia romântica com alguns traços dark do que realmente um dark romance. Ele tem os elementos de dark romance, mas também tem aquele humor bem millennial mesmo, bem assim, um pouquinho bobo, bem sarcástico também. E ele conta realmente a história da Cecília, né, que é uma estudante de biologia. Eu trouxe essa vida universitária para o livro, e o Stalker encontra ela ali na fila do café na faculdade e começa a história a partir dali. E tem também essa relação de amizade, que eu não queria trazer uma amizade rival, uma amizade falsa entre as duas mulheres no livro. Eu queria realmente uma amizade bonita, verdadeira, né? Então tem muito da história dela com a Maria, que é a melhor amiga dela também. E basicamente é isso. Fala muito do Recife, do clima do Recife, o calor, das praias, e tudo isso. Em relação à amizade, quem me acompanha aqui há um pouco mais de tempo sabe como isso me toca forte, essa questão dos relacionamentos de amizade. E como foi, você tirou isso mais de experiências pessoais suas, ou quis inventar uma coisa própria sua para colocar no livro em relação às amizades? Eu acho que teve um pouco, sim, mas não seria tão baseado nas minhas experiências. Seria, eu acho, um compilado do que eu vivi com o que eu gostaria de ter vivido e o que eu idealizo como uma amizade verdadeira mesmo, né? Eu não diria que seria 100% baseado no que eu vivi. O livro não tem muito da minha história, não. Eu acho que é muito ficção ali. Mas a gente sempre coloca um pouquinho, né? Do que viu, do que ouviu, do que viveu. Uma das perguntas que eu faço sempre aos escritores aqui em relação a quando você estava escrevendo as histórias, quando tinha alguma ideia. Você idealizou aquela ideia e foi colocar no papel. Teve alguma parte que você disse, poxa, eu queria escrever assim, mas na hora que estava escrevendo mudou de ideia e disse, não, ficaria melhor assim, porque os personagens mesmo estão escrevendo a própria história. Teve algum momento assim? Tinha muita coisa que eu tinha planejado que não coube na história, não estava ficando legal e eu tirei. Mas aí já tinha rascunhado, aí eu deixo separadinho lá para o caso de em uma outra oportunidade conseguir usar. Mas teve muita coisa que eu vi que não estava dando certo ali, aí reescreve, aí surgem novas ideias, mas realmente chega uma hora que os personagens tomam conta da história e o negócio se desenvolve praticamente sozinho. Em relação à sua experiência quando alguém realmente leu o livro e falou com você sobre ele, falou sobre a história com você em relação a isso, como foi que você se sentiu? Sabendo que, tipo, poxa, alguém deu uma história, alguém foi lá e deu um tempo de si próprio para ler a história, como foi essa experiência? Olha, foi bem legal. Até agora teve algumas colegas que leram, né? E teve algumas desconhecidas também que conheceram a história pelo Instagram, pelo Wattpad. E foi bem interessante. É sempre bom a gente ouvir que a pessoa leu algo que você criou e gostou, né? Mas a gente ainda tem aquela insegurançazinha de será que tá gostando mesmo? Será que tá falando pra me agradar? A gente fica sempre naquela, né? Até porque a versão que tá no Wattpad não é a versão completa, não é a versão revisada. Ela é a versão bem crua mesmo, do jeito que saiu da minha cabeça, tá lá no Wattpad. A versão revisada vai sair na Amazon. Então, sempre fica aquela coisa de será que tá falando verdade? Será que tá só querendo me agradar? Mas
é sempre gostoso ouvir que a pessoa gostou do seu trabalho. Um dos pontos que eu estou trazendo muito aqui nas entrevistas, eu ia dizer principalmente quando é uma entrevistada mulher, mas a maioria das entrevistadas aqui são mulheres, não porque eu não entreviste homens, mas porque quando eu mando mensagem para os escritores homens, a maioria não responde. Não responde. Então, a maioria tá, o que é irônico, porque em outros aspectos da minha vida, na maioria das vezes, quando eu falo com as mulheres não respondem. Então, eu queria saber de você, que é uma coisa que eu estou trazendo aqui, para saber a experiência das mulheres para outras mulheres, que é em relação a se expor na internet. Algumas das convidadas que vieram aqui já relataram em suas próprias redes, e eu decidi trazer para cá que a internet é um ambiente muito tóxico, principalmente de como os homens tratam as mulheres. Então, você escreve um dark romance e se expõe para divulgar o livro. Como está sendo a sua experiência com pessoas que não estão indo com uma boa intenção falar com você? Está acontecendo isso, de algum tipo de assédio, de qualquer tipo que seja, ou até agora está sendo bem tranquilo? Olha, até agora eu acho que eu não tive grandes problemas, não. Eu tenho um certo receio, até porque eu sou professora, né? Então, no início, eu evitei o máximo me expor. Até o nome, eu escolhi colocar o nome Luna J justamente para desvincular do meu nome mesmo. Já algum sabe que alguém vai pesquisar o professor na internet, e se ele colocar o nome com o livro lá, a primeira coisa que acontecer é mostrar o Dark Romance. E mesmo tendo trabalho publicados na área da educação, isso ia chamar a atenção, então eu preferia usar um nome diferente. Mas eu acabei encarando aí, porque a gente entra nisso pensando que vai dar certo, né? Então vamos jogar todas as fichas. Mas eu acredito que as minhas redes ainda não tiveram tanta visualização, não estouraram bolha ainda, então eu não tive grandes problemas. Aparece muita propaganda, gente querendo vender coisa de profissionais. Eu tive muito problema com profissionais, na realidade, de contratar serviço de ilustração, por exemplo, pagar o serviço e a pessoa me entregar uma arte feita por IA. Gente oferecendo serviço super barato, que você fica assim, desconfiada, né, de serviço de revisão, de diagramação. E eu tive alguns problemas com isso, que eu paguei o serviço e quando eu recebi era um serviço feito por IA. Mas questão de imagem mesmo eu não tive, não, ainda não. Que bom, então esperamos que não tenha, que você não tenha essa questão dos problemas com outras pessoas que oferecem serviços. Já chegou outra escritora também a comentar isso. Se eu não me engano, foi ou a última ou a antepenúltima entrevista que teve. Ela falou isso, que também teve problemas. E é triste, né? Porque o mercado literário já assim, para o escritor independente já é uma coisa muito difícil. Que você tem que gastar muito e ainda vem gente querendo dar golpe em você, então é uma coisa bem difícil. Eu queria saber também se você já tem interesse em publicar o seu livro físico. Se você pensa em colocar a versão física também, ou no momento só pensa na digital e só pensa no físico lá pra frente. Assim, para grande público, eu acho que vai ficar só digital mesmo. Eu penso em fazer algumas edições físicas para mim, para algumas pessoas que ajudaram, assim. Tem aquelas gráficas agora que imprimem em pouca tiragem, né? Então, fazer algumas edições mais para pessoas mais próximas, mas eu acho que, como eu estou começando ainda muito no início, é uma coisa que vai ficar para o futuro mesmo. Eu estou pensando em especializar a escrita ainda, melhorar a questão de enredo, tudo, para poder pensar melhor nessas questões futuramente. Agora, por enquanto, vai ser só na Amazon. Em relação a você como leitora,
Tem algum livro que é o seu preferido de você como leitora? Dá pra ver ali atrás que tem os livros das Crônicas de Gelo e Fogo, dá pra ver ali, que é uma... Inclusive era a franquia de livros preferida da minha irmã. E como é a sua experiência como leitora? O que você gosta de ler? E se isso influencia também o seu modo de escrever? O que você lê influencia o seu modo de escrever? Assim, eu leio um pouco de tudo. Ultimamente eu não tô gostando muito dos livros de fantasia. A gente tem aquelas épocas, né? Esse último ano eu tô fugindo um pouco da fantasia, mas o meu livro preferido é Frankenstein, da Mary Shelley. E eu leio de tudo, um pouco de tudo, não tenho problema com isso não. E acho que sempre influencia, né, a questão da leitura. Você está lendo aquilo dali e já está... estimula a criatividade, né, a leitura. Eu acho que sempre vai influenciar na escrita, até na forma como você age no dia a dia. A leitura influencia. Você acaba absorvendo traços ali dos personagens, do autor mesmo. Sempre influencia um pouco. E você já pensou em relação se chegar o dia em que você realmente consiga viver da escrita? A gente sabe que aqui no Brasil é muito difícil, mas que você realmente consiga realmente viver da escrita. Você pensa em focar só nisso ou pretende levar a sua carreira de educadora para a vida e tentar conciliar os dois? Ou a escrita ali fala mais alta na paixão? Não, eu gosto da sala de aula. Eu ia conciliar os dois. Eu gosto de estar na sala de aula ensinando. Eu até pretendo investir mais nisso, né? Eu quero fazer um mestrado, eu quero seguir na área da educação, porque realmente são dois amores ali. Duas áreas diferentes, mas são dois amores. E o seu livro, ele tem uma temática, ele é mais 18, né? E tem ali aquela temática, os dark romances tem ali aquela pegada que tem aquelas histórias que é mais problemática numa questão assim, que explora as questões que para outros romances, outros livros, são coisas mais pesadas. Como foi para você escrever, para ter a consciência de tipo, poxa, isso pode dar gatilho em alguém, e mesmo assim tentar deixar lá? Como foi isso para você? Então, como eu falei, a minha ideia era fazer um dark romance bem sombrio, mas eu acabei indo para um lado mais diferente. Ele tem os elementos de dark romance, mas eu não enquadro ele num super dark, não é um negócio assim que vai deixar a pessoa extremamente desconfortável. Ele tem ali os pontos, mas eu acabei, conforme eu fui escrevendo, acabei indo para outros lados também, buscando outras perspectivas. Então, eu acho que ele nem é tão... Eu nem sei se ele se enquadra muito nessa questão do dark. Eu acho que no início do livro tem essa tensão maior. Mas não sei se ele chega a assustar alguém. A gatilho, com certeza, tem alguns. Mas... não, com certeza não é um dark que deixa a pessoa extremamente desconfortável. Ele sempre tem uma quebra de gelo ali, um elementozinho que dá uma risada, depois acalma tudo, entendeu? Então, assim, é um meio dark, na realidade. Quando eu vejo assim, você falando, eu realmente tenho dificuldade em imaginar um dark muito assim pesado vindo de você, porque você parece uma pessoa tão calma e relaxada. Aí, meio que... Não, mas eu não sou meio tensa, viu? Eu sou bem estressadinha, na realidade. Eu acho que é porque fica tudo pra dentro, mas eu sou bem tensa também, na verdade. Entendi. E como foi a sua experiência, assim, de como tá sendo a sua experiência para tá fazendo o marketing? De tipo, como você pensa nas ideias de fazer uma postagem, como tá sendo esse mundo, e você provavelmente você não deve ser tímida, justamente porque você fala na frente de muitos alunos, né? Então provavelmente não deve ser tímida. Mas como é essa sensação de, poxa, precisar se expor para divulgar o seu livro? O que foi que você sentiu quando começou a fazer isso? Essa acho que foi a pior parte para mim, porque eu nunca tive intenção de me expor na internet.
Na realidade, quando eu comecei a escrever, eu estava há cerca de 1 ano sem redes sociais. Eu tinha apagado conta do Instagram, tinha apagado tudo, porque era uma coisa sem sentido para mim já. Eu ficava ali sem postar nada por meses, só acompanhando as coisas, e era um negócio que desnecessário. Aí eu peguei, passei 1 ano literalmente sem Instagram, sem TikTok, sem nada. E voltei com as contas para poder divulgar tanto o livro quanto o meu trabalho, que eu tenho uma outra conta que eu coloco alguns personagens de amigurumi de livros que eu faço. Então, voltei só com conta profissional, não tenho conta pessoal nas redes. Eu nunca tive intenção de ficar fazendo vídeo para TikTok, para essas coisas. E pensar em o que o pessoal vai gostar de assistir é um negócio muito estressante, que você tem a ideia, você acha que, nossa, vai dar super certo e não dá nada. E você perdeu tempo, você se esforçou para fazer aquilo dali, um tempo que você podia estar escrevendo, um tempo que você podia estar estudando, e não dá certo, é bem, bem complicado. Mas a gente vai tentando ali desviar os obstáculos, né? Mas acho que essa é a pior parte mesmo do autor independente, da vida do autor independente, é você ter que divulgar o seu próprio livro. E ter que se expor mesmo nas redes, porque se você não aparece, parece que não dá engajamento, as pessoas não confiam que vai ser um livro bom, acham que vai ser mais uma fanfic boba da internet. Apesar de ter muita fanfic boa, as pessoas não... Assim, quando você não tá dando a sua cara, não tá mostrando o seu rosto, as pessoas não confiam que você tem capacidade de fazer aquilo. Aí eu acho que foi a parte mais chatinha mesmo, é a parte da divulgação. E em relação à parte da criação da capa, eu gostei muito da capa, a capa vai estar aí aparecendo no seu lado no vídeo. Eu gostei muito da capa, achei ela muito bonita. E como foi esse processo? Você conseguiu pagar alguém? Você optou por fazer ela sozinha? Que é uma capa que eu achei realmente que é muito bonita. E como foi esse processo? Eu tinha feito uma primeira capa antes sozinha pelo Canva. Eu fui lá montando e fiz... Nossa, na época que eu fiz a capa eu achei maravilhosa, né? Fiquei achando que era a melhor coisa do mundo, aí depois fui caindo a ficha assim de que não tá bom, sabe? E aí eu peguei e falei com a ilustradora, que foi a mesma ilustradora que fez essa ilustração aqui, a primeira, e ela pegou e fez a capa pra mim. Eu acabei pagando pra ela fazer. E ela já tem experiência com capa, com tudo. Ela faz capa tanto para e-book quanto para livro físico. E eu acabei investindo nisso, porque realmente a apresentação é bem importante, né? A gente sabe que não se deve julgar um livro pela capa, mas todo mundo julga. Então, ter uma capa bonitinha é interessante. E em relação, voltando um pouquinho mais à história, você fala que ele tem essa pegada da comédia. Teve alguma parte assim, alguma cena, sem dar muito spoiler, alguma parte que você estava escrevendo, que enquanto você escrevia, você não conseguia parar de rir, ou tipo, dizendo, tipo, nossa, essa parte foi muito engraçada, e começar a gargalhar? Aí teve umas 3 partes que eu fiquei bem, bem, assim, desconcertada na hora que eu estava escrevendo. Eu acho que, sim, teve sim. Uma parte, tem um dos capítulos finais que eu falei, nossa, se isso daqui não fizer a galera rir, eu não sei, eu tenho que abandonar a comédia, porque não vai dar certo. E o contrário também ocorreu de tipo uma cena muito pesada que estava ocorrendo ali, que você teve que parar um pouquinho e respirar e dizer, poxa, essa cena aqui é pesada, tem um lance mais pesado, tem que escrever com um pouco mais de cuidado? Nem tanto. Teve o início do livro que quando eu comecei a escrever, teve uma hora que, quando eu cheguei assim, mais ou menos em 40%, deu uma parada, e aí eu retornei pro início, porque
eu estava vendendo um dark romance e quando vi a reação das minhas leitoras betas, que elas estavam lendo ali, eu percebi que eu estava vendendo um dark romance, mas que o dark não estava chegando no ponto que as leitoras entendessem que era um dark. Então eu tive que voltar e intensificar um pouco aquelas cenas mais pesadas para poder ficar realmente pesado e elas absorverem aquilo como um dark romance. Então, eu acho que por conta disso teve uma quebra ali do choque, né? Eu não fiquei tão chocada porque eu tive que escrever essas partes no início. Depois, eu fui pegando mais do jeito. E em relação ao tipo de leitores que você acha que seriam perfeitos pro seu livro, que seria perfeito para que iriam amar o seu livro. Tipo, qual seria o tipo de leitura que essas pessoas gostam e que seria perfeito? Se você gosta disso, com certeza você vai gostar do seu livro. Qual é o tipo de leitor que você imagina? Eu acredito que os millennials vão gostar bastante, porque tem muita referência millennial a filme, música, tem a fase emo ali dos anos 2000, é bem forte no livro. E acho que sim, que isso mesmo, mulheres millennials por aí, estudantes de universidade e a galera que trabalha todo dia para ganhar o salário mínimo, CLT, vai gostar bastante. E você disse que conseguia se inspirar muito e escolheu o Recife porque conseguia descrever melhor as cenas com algo que você já conhecia. Então, uma pessoa que mora no Recife, que vai ler o livro, consegue ir nesses lugares em que o livro se passa e dizer, poxa, aqui é exatamente como está no livro, é o que está aqui na realidade, ou você foi para a parte de inventar mais? Não, tem sim. Inclusive tem cena do livro em Caruaru e tem cenas do livro em Porto de Galinhas também. Então dá sim para a pessoa se situar bastante. Nossa, adorei. Caruaru é a minha cidade. Eu já adorei, já fico no interesse de querer ler mais e descobrir sobre. Porque realmente muito difícil da gente. Já é difícil ver um romance ou qualquer livro que se passe aqui em Pernambuco, né? E ainda mais aqui em Caruaru é mais difícil ainda. Então, deixa eu dar a dica aqui que eu vi essa semana que tem uma moça que ela não só escreveu um livro que se passa no Pernambuco, mas que o protagonista parece que é baseado nos cangaceiros ali. Não sei se você viu. Não cheguei Eu a não ver. lembro qual é o nome, mas depois eu posso mandar para vocês verem. Mas que o nome do protagonista parece que é Carcará. Eu achei bem interessante a ideia do livro dela. Se ela conseguir lembrar, eu coloco o nome aqui na edição para vocês. E eu também já vou colocar todos os links dela, da Luna. Todos os links vão estar aqui na descrição também, de rede social e link para o livro. E o livro está em pré-venda ou ele já foi lançado na Amazon? Está em pré-venda, vai ser lançado na Amazon dia 1º de agosto. Dia 1º de agosto. Como tá o coração? Você tá ansiosa para que as pessoas vejam o livro inteiro ou ainda não bateu essa ansiedade ainda? Eu acho que a ansiedade ela vai se diluindo ali na questão da divulgação, né? Que como eu fico muito preocupada com essa divulgação, aí acaba que eu não penso tanto nossa, já está chegando dia 1º. Eu sempre fico tem que produzir alguma coisa para divulgar o livro, tem que pensar em alguma coisa diferente para divulgar o livro. Aí a gente fica mais concentrada nisso do que nossa, o dia está chegando, apesar de que fazer uma contagem regressiva praticamente. E você... Eu sei que o livro ainda tá na pré-venda e ainda falta um pouquinho para ele ser lançado de fato, mas eu sei como é a mente do escritor. Então, você já teve mais alguma ideia para ou uma sequência ou outro livro que está aí na sua mente que você quer escrever? Tem sim, eu já tenho uns rascunhos ali já organizados, tem uns quatro devaneios ali já no computador. Mas continuação não vai ter, não. Ele é um livro único. Ele foi feito para ser um livro único? Sim.
E você pretende ser uma escritora do dark romance ou pretende ir para as outras áreas, para fantasia ou para algumas outras áreas assim? Por enquanto, não sei te responder isso. Eu acho que nesse momento eu vou investir no que eu já comecei, né, no dark romance, mas não posso te garantir no futuro como é que vai ser, se eu vou migrar para outras áreas. Talvez é uma possibilidade, né? E você falou em relação aos seus alunos, que não quer tanto que eles pesquisem o seu nome e tentar encontrar o livro, mas você já pensou se eles chegarem a encontrar, você já imaginou qual vai ser a reação deles, o que eles vão pensar, ou tipo, você nem se importa com isso? Olha, eu penso bastante nisso, mas a realidade é que a gente sabe que adolescente tem contato com isso, apesar de ser extremamente errado. Eu percebi nesse mundo aí que eu entrei agora de autoras do Wattpad que tem meninas de 13, 14 anos que já estão escrevendo coisas extremamente pesadas, uns negócios que você fica, meu Deus, que absurdo, uma criança que escreveu isso. Mas eu espero que eles consigam separar, né, a professora da autora. Até porque a gente planeja tudo. A gente planeja tudo para a aula, né, e planeja tudo diferente para a vida. Eu espero que dê certo. Vamos ver, né? Eu vou dizer a vocês que nessa experiência, né, de ficar chamando, entrando em contato com escritores, eu acabo entrando em diversas bolhas literárias diferentes, né? Então, tem gente que às vezes o meu algoritmo do Instagram, do YouTube, só tá com escritores que escrevem fantasia, e outra semana tá escritores que só escrevem romance. E a galera do Dark Romance, quando de pessoas falando sobre isso, a maioria são meninas que são de menor. Então, tipo assim. São muito novas. São muito novas. É um negócio preocupante que você fica, meu Deus, elas não deviam ter contato com isso tão cedo. Mas é bem preocupante mesmo, é uma realidade difícil. E outra coisa também que eu ia comentar, eu acho que seria, na minha opinião, né? Se fosse eu quando estivesse na escola ainda, eu ainda sou aluno, só que agora de faculdade, né? Mas seria bem legal ter uma professora escritora. Eu acho que, pra mim, pelo menos essa seria minha mentalidade na época. E principalmente as pessoas que são leitores, eu acho que eles gostam muito de falar sobre livros e de escrita, não importa o gênero, sabe? Então eu acho que isso é bem legal, mas eu sei que a experiência é pessoal para cada um, então não quero influenciar em nada. Mas você quer que a sua história, onde você almeja, que acha que ela vai conseguir chegar? Até em que patamar você espera ou acha ou sonha que ela vai conseguir chegar? Olha, eu quero publicar ela na Amazon de uma forma que ela não fique esquecida lá. Então, se eu te conseguir alguns leitores na Amazon, para mim eu já atingi meu objetivo. Eu não tenho, assim, grandes pretensões ali com esse livro, até porque é uma coisa muito experimental. Foi o primeiro livro. Eu não estudei para escrever, não estudei literatura, eu estudei geografia, né? Então, coisa totalmente diferente. E eu sei que foi uma coisa muito amadora ainda, né? Apesar de eu ter me dedicado bastante, eu sei que não tem aquela qualidade literária absurda. Mas se eu ver que algumas pessoas leram ali, para mim o meu objetivo já foi atingido. Se ele simplesmente não ficar esquecido, não ficar abandonado lá. Não se preocupe em relação assim em relação à parte do profissionalismo e de não ser uma coisa perfeita logo no primeiro, porque o primeiro livro sempre é assim. Para você ter uma ideia, eu ainda não tive coragem de publicar o primeiro livro que eu escrevi, apesar de ser um dos meus preferidos, porque eu sempre
tô achando alguma coisa para mudar nele. Eu ia publicar esse ano, mas provavelmente só vai ficar pro ano que vem. Então, nessa longa jornada já vai 6 anos, eu já publiquei outros livros que vieram depois, mas que só de você estar publicando o primeiro que você escreveu já é uma coisa muito, muito especial. E com certeza Sim, sim. os próximos vão ser muito melhores. E você vai ver, quando você vai olhar a diferença para isso, você vai dizer, poxa, eu escrevia desse jeito e agora eu acho uma evolução tão grande, vejo a minha evolução, porque é realmente essa experiência que a gente sente, sabe? Sim, sim, eu imagino. Imagino que deva ser mesmo. E eu queria que você fizesse assim, um último discurso para atrair as pessoas, tanto para suas redes, tanto para querer e comprarem o livro na pré-venda. Ele vai estar disponível no Kindle Unlimited também, ou não? Sim, vai estar disponível no Kindle Unlimited. Então, melhor ainda, que já facilita ainda mais para as pessoas, mas eu queria que você fizesse um discurso chamando as pessoas, um discurso de venda aí, tentando chamar as pessoas, tanto para as suas redes sociais, tanto para o seu livro. Bom, vamos lá, eu sou péssima nisso. Então, meu nome é Luna J. Meu livro está disponível para pré-venda na Amazon, o nome é Metodologia do Caos. Me sigam no Instagram e no TikTok, @lunaj.dark, nas duas redes. E eu espero que vocês gostem. O livro, pelo menos para mim, está bem interessante. Toda vez que eu peço, quando chega no final, né, eu peço para os escritores fazer esses discursos, todos começam da mesma forma. Eu sou péssimo nisso. Com certeza. Mas sempre começam a fazer mas sempre fazem um discurso ótimo, o seu também foi ótimo. Então acho que a gente tá chegando ao final da nossa entrevista. Já deu 42 minutos, tá aí chegando aos 45. E eu gostei muito de conhecer você, de conhecer a sua história. Obrigada, Fiquei muito interessado no livro. Eu espero que quem assistiu também tenha ficado interessado. Vamos muito lá no Instagram dela, tentar fazer com que ele cresça cada vez mais e começar a seguir a história, conversar mais com ela sobre a história. E eu agradeço muito a sua participação. Eu quero dizer que em relação ao canal, o canal a partir essa semana e a próxima vão ter muitas novidades. Eu tenho 3 entrevistas marcadas para essa semana, pessoal. Então, essa entrevista tá saindo hoje, a coluna, né? Tá saindo hoje na quarta. Vai ter uma entrevista sexta com uma escritora portuguesa, a Filipa, que eu vou tentar também trazer escritores um pouquinho maiores para trazer atenção para nós menores, nós que somos os escritores independentes. Então, eu vou trazer a Filipa, era uma escritora muito badalada lá em Portugal. E na quarta-feira que vem vai ter um vídeo, uma entrevista com a Karina, que ela já apareceu aqui, foi a nossa segunda entrevistada. A gente vai falar um pouquinho da experiência dela como capista e como escritora também. E provavelmente na sexta vai ter mais uma entrevista. Então o canal vai estar com muito conteúdo aí para vocês. Eu espero que a Luna tenha gostado da entrevista. E eu passo a palavra para você novamente, para você se despedir. Eu gostei bastante de participar. Estou vendo que vai estar bem recheado o canal essa semana. E boa sorte para você e boa sorte para nós. E obrigado pela oportunidade. Obrigada a você por ter aceitado. Então é isso, pessoal. Vão lá no Instagram dela, falem que vieram por aqui pelo Instagram e comecem a compartilhar o livro dela, porque realmente é uma história que vale a pena ser lida. Eu lhe agradeço mais uma vez, Luna. E é isso, pessoal. Tchau.